Olá, meu amigo, minha amiga. Você vai assistir agora a apresentação do 7º episódio da série Holding Descomplicada, ou tudo o que eu queria saber sobre holding familiar e ninguém me disse antes. Se eu soubesse! Antes, porém, lembre-se de se inscrever e, ao final, de colocar o seu gostei ou não gostei. Isso ajuda muito na divulgação deste conteúdo tão escasso. Vamos ouvir! Há décadas, o termo empresa de fachada ocupa espaço nas manchetes policiais e no imaginário popular como sinônimo de fraude. E até hoje, esse estigma ainda assombra estruturas legítimas, como as holdings familiares. Na semana passada, nós explicamos as diferenças entre o mundo patrimonial das pessoas físicas e jurídicas. Agora chegou a hora de romper de vez com o preconceito. Holding não é fraude, holding não é fachada, holding é proteção com CNPJ. No imaginário coletivo, uma empresa de fachada é aquela usada para enganar. Serve como cobertura para atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio ou simulação de negócios. É uma estrutura criada com má-fé e mantida com falsidade. E muitas vezes declara um endereço fictício, registra sócios laranjas, simula transações que jamais ocorreram e esconde bens obtidos de forma ilícita. Em outras palavras, a empresa de fachada é um instrumento de fraude. Embora essa imagem seja justificável no campo criminal, ela acabou contaminando estruturas legítimas como a holding familiar, que, sob o ponto de vista jurídico, em nada se assemelha a uma empresa de fachada. A holding não simula, ela organiza. Uma holding familiar nasce de forma transparente. Os bens que integram o seu patrimônio têm origem conhecida, são declarados. Os sócios são os verdadeiros proprietários dos recursos. Os objetivos constam expressamente do contrato social e as movimentações seguem todos os registros contábeis e fiscais exigidos por lei. Sim, a holding pode não emitir notas fiscais, nem ter empregados, só que essa ausência não configura omissão dolosa, ela é reflexo de sua natureza jurídica, que é voltada para a organização patrimonial e não para a atividade empresarial operativa. Trata-se, portanto, de uma pessoa jurídica constituída para guardar, proteger e controlar o que a família construiu ao longo da vida de forma lícita, formal e transparente. A diferença está justamente aí. A empresa de fachada simula e esconde. A holding formaliza e revela. É o CNPJ como uma ferramenta de proteção. A holding é registrada na junta comercial, tem o seu contrato social arquivado e segue as normas do Código Civil. A sua existência é pública, regular e fiscalizada. Ela pode sim ter um CNPJ quieto, né? Sem faturamento, sem empregados, sem movimentação comercial, mas isso não a torna fictícia. A ausência de atividade operacional não descaracteriza a sua legitimidade. É como um cofre de um banco, ele não faz barulho, não circula mercadoria, mas guarda ali tudo que tem valor. Empresas assim são muito comuns no Brasil, especialmente aquelas enquadradas nos quinais voltados à administração de bens próprios, aluguel de imóveis próprios, compra e venda de imóveis próprios. E tem como finalidade única a organização patrimonial, o que vai incluir imóveis, participações societárias, aplicações financeiras, direitos diversos como cotas, créditos, marcas, patentes.
Nada disso precisa de nota fiscal, mas tudo isso exige estrutura, responsabilidade e estratégia. É exatamente isso que o CNPJ oferece. A jurisprudência também confirma essa distinção. No RESP 1.141.990, o STJ reconheceu com repercussão relevante que a constituição de pessoa jurídica com o fim de organizar e proteger o patrimônio familiar é legítima, desde que não haja simulação ou fraude. Portanto, meus amigos, minhas amigas, trata-se de proteção lícita, de sucessão organizada. Então, ao invés de esconder o patrimônio, a holding o traz para a luz. E com ela, evita-se a partilha litigiosa, reduz-se o custo com impostos de inventário, planeja-se a sucessão com base em regras claras e previamente acordadas. Além disso, dependendo da forma como for estruturada, a holding também pode proteger os bens contra terceiros, nos limites legais, afastar agregados da sucessão, sejam genros, noras, cunhados, etc., e manter o controle na mão dos patriarcas, mesmo após a transferência do patrimônio. Não é fantástico isso? É um sistema de continuidade, não de dissimulação. Agora, mas Piraju, e quando o medo sabota a estratégia? Pois é, muitas famílias adiam a constituição da holding por medo do que os outros vão pensar. E se disserem que eu estou escondendo o patrimônio, e se parecer que é uma empresa fantasma. A consequência dessa hesitação: o patrimônio segue pulverizado, vulnerável, sem gestão. A sucessão permanece um campo minado e a família se torna refém da burocracia e da incerteza. Ora, o medo da aparência não pode superar o valor da proteção. Se os atos são lícitos e transparentes, o CNPJ não é disfarce, é ferramenta. Concluindo, meus amigos, minhas amigas, holding não é fraude, não é disfarce, não é fachada. Holding é inteligência patrimonial com base jurídica sólida. É uma das formas mais modernas e eficientes de cuidar do patrimônio familiar e da sucessão entre gerações. O problema não está em criar uma holding, o problema está em ignorar o seu poder por preconceito ou desinformação. Na próxima semana vamos entender os tipos de holding: familiar, patrimonial, mista, pura, personal, e por que é fundamental escolher o tipo certo antes de iniciar qualquer estruturação. Gostou desse vídeo? Compartilhe com seus amigos. Afinal, isso não se aprende na escola.